Começou! Está no ar mais um podcast, Papo Feminino. Está no ar. Estamos agora e hoje vai ser ótimo, como sempre. Hoje a nossa entrevistada, né? Ela carrega um histórico de luta em várias lutas em prol da mulher. E nada mais justo do que ela estar aqui conversando com a gente hoje no Papo Feminino, né? Hoje nós conversamos com a secretária estadual das mulheres do governo do Piauí. Estamos falando dela, Zenaide Lustosa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao podcast Papo Feminino. Tenho certeza que a senhora tem muita coisa para contar aqui para a gente. A gente tem uma caminhada, né? Eu achei super legal essa proposta de vocês do Papo Feminino, né? De estar dando esse protagonismo às mulheres, né? Nos espaços, né? Porque muitas vezes a gente a gente conhece o trabalho, mas não conhece a história dessas mulheres, né? É verdade. Então, eu acho que a gente tem que mostrar essas várias facetas que nós temos até para a sociedade compreender, certo? Da importância do trabalho que a gente desenvolve. Muitas vezes a gente não teve muito espaço, né, nos locais, então a gente arranja esse espaço. E aí o local é aqui. Bom, Zenaide, hoje a gente quer conversar com você primeiro, né? A gente vai fazer uma retrospectiva, porque não está hoje como secretária à toa. Né? Ela tem uma carreira aí, uma história bem grande, bem longa, que ela pode contar pra gente, assim, de forma resumida, né? Por onde passou, até chegar onde chegou. Assim, a nível profissional, eu venho do setor elétrico, né? Eu trabalhei 35 anos na Cepisa, hoje Equatorial, que foi a Eletrobras, distribuidora Piauí, né? Inclusive, meu primeiro cargo de gestão se deu dentro da Cepisa. Eu fui a diretora administrativa, né? É a única mulher que assumiu esse cargo sendo efetiva do quadro, né? Então, assim, então era um grande desafio, porque quando você chega fora é uma história. Quando você já está dentro, para você, por exemplo, e era um momento assim até meio, não digo difícil, mas muito delicado, porque eu venho do movimento sindical, movimento estudantil, né? Então, eu participei de todo o processo, fui do Centro Acadêmico de Letras, na Universidade Federal do Piauí, e quando eu entro na Cepisa, eu inicio também dentro do movimento sindical, né? Então, no primeiro momento, estava o movimento estudantil e nessa transição para o movimento sindical. E também, muito cedo, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, então, estou lá, né? Movimento estudantil, movimento sindical e construção partidária, construindo o partido, porque foi logo bem no início, né, do surgimento do PT. E quando o Lula ganha em 2002, eu fui convidada para assumir a diretoria administrativa da Cepisa. E tem uma história bem interessante, que a gente, enquanto sindicalista, a gente fez uma greve de 23 dias da empresa. Na época, a gente tinha uma presidenta chamada Mary Ohana, assim, que a mulher era o terror. Tanto internamente, né, ela não tinha... E ela descontou os 23 dias. Da greve. Da greve. Então, a gente acabou, aquela greve acabou e a gente perdeu os 23 dias de salários. E quando a gente assume a diretoria administrativa, a gente propõe ao sindicato, na mesa de negociação, o pagamento desses 23 dias, né? Para você ver assim, por exemplo, a gente, vindo do movimento sindical, a gente tem essa acessibilidade mais social na hora de ter esse olhar para os trabalhadores e para as trabalhadoras, né? Então, a partir daí, a gente constrói uma nova relação, por exemplo, inclusive de olhar as pessoas dentro da empresa, principalmente aquelas pessoas que mais vulneráveis, né, dentro da empresa, inclusive de valorizar, sabe? E para mim, assim, isso é muito importante e gratificante, porque eu encontro hoje com pessoas que trabalharam comigo há 30 anos atrás. Você me deu aquela oportunidade, você enxergou muito a gente. Bom. E às vezes a gente nem lembra o que foi que a gente fez por aquela pessoa, né? Então, assim, toda a minha história, ela vem da luta, né? Da luta, então eu digo assim, desde criança eu sempre fui rebelde, né? Eu sempre, minha mãe dizia assim, por exemplo, eu morei em vários municípios, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, minha mãe era professora, eu morei em Bom Jesus, na década de 70.
E minha mãe dizia assim, você está além do tempo, essa cidade é muito pequena para você. Tanto é, tipo aquele dia, tanto eu aprontar, eu terminei vindo morar com meus tios aqui em Teresina, estudar em Teresina. Certo? Já não é que justamente por essa irreverência de não aceitar as coisas, de não aceitar a desigualdade, eu nunca fui aquela meninazinha que tem que cuidar. Eu sempre fui muito independente. Sempre lutou pelas causas, né? Desde criança, como se diz, desde adolescente, eu sempre tive essa cara da luta, né? É como se fosse uma ânsia mesmo por ter e por estar vendo que as coisas estão acontecendo, né? E também eu acho que a própria formação, assim, eu digo que eu venho de uma família matriarcal, certo? Por exemplo, a minha avó, a mãe da minha mãe era professora, mas meu avô, ele era um comerciante numa cidade pequena, mas quem dominava era minha avó, porque ela que tinha os estudos, ele não terminou nem o primeiro grau, né? Então, como se diz, ele sabia fazer a conta para vender no comércio, mas ela que tinha educação, ela que tinha leitura, certo? Então, minha mãe vem dessa mulher forte que foi transmitindo geração a geração, tanto é que não sou eu, mas minhas irmãs também, a gente tem muito essa característica, sabe? De assumir os papéis, da independência, desse olhar mais social, até que também a gente vem da família mais política, né? Então, e esse conhecimento também lhe levou para a questão da administração pública? Foi isso que... eu lembro assim, na época por exemplo, que eu estava nesse período, que era o período do governo Fernando Henrique, que foi quando vem do governo Collor, que começou um processo agressivo de privatização das estatais, né? Então, assim, a gente começa a sentir esses efeitos na própria empresa. E, tipo assim, desqualificar os profissionais, porque tem muita aquela coisa assim, funcionário público não gosta de trabalhar, funcionário público não atende bem. Pelo contrário, eu acho que é um serviço que era pouco valorizado. Sempre foi muito pouco valorizado. E a gente sabe que tudo passa pelo público, certo? Então, a partir desse momento de crise, se começa a fazer uma nova remodelagem dentro das estruturas organizacionais, então eu fiz uma opção, comecei a estudar, né? Eu lembro, assim, que eu ia fazer aqueles cursos do Sebrae, e quando eu voltava para a empresa, eu trabalhava na área de capacitação, de treinamento, aí eu propunha lá, né, vamos fazer esses cursos, né, eu trabalhei durante muito tempo dentro da CIPA também, e a partir da formação, de procurando fazer desses cursos, eu fui ter desse olhar das políticas públicas, né, eu trabalhava numa empresa pública, então... E fui, por exemplo... A necessidade, né, por buscar conhecimento, tudo isso levou até aonde está hoje, né? Pois Tô vendo que realmente era à frente do seu tempo, né? Tava sempre querendo se capacitar e sempre aprimorando à frente. Porque é o seguinte, assim, eu digo que o movimento sindical, ele me trouxe... Ele me deu... as oportunidades de fazer bem feito os espaços que eu ocupei. Por exemplo, eu vou ser a diretora administrativa de uma empresa, então eu saio de um lado para ir para o outro lado. Então, a gente termina assim, agora eu sou a patroa, eu vou lidar com o trabalhador. Então, mas só que quando eu estava no movimento sindical, eu tinha a compreensão assim, para mim ser uma boa sindicalista, eu tenho que saber. Eu tenho que saber a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, todas as legislações tributárias. Então, você tem que não só fazer a política, mas conhecer as leis, a legislação. Então, quando você vai para a gestão, você leva todo esse acúmulo que você teve dentro do movimento sindical. E é algo interessante, né, na sua bagagem, que você falou. Você sai... você está ali do lado do trabalhador e aí você sai para um cargo de liderança, né? E ao mesmo tempo você conhece os dois lados, você sabe a dificuldade daquele trabalhador e você, como
cargo de liderança, como direção, você atende àquela necessidade que você já via quando estava naquele lado, né? Daquele olhar. Então, são os dois olhares, os dois lados da moeda. Tendo a compreensão que quando, por exemplo, eu gosto de contar uma história, quando eu estava no movimento sindical, a gente fazia um curso de negociação coletiva. E das dinâmicas que tinha no curso, a gente dividia a turma. Olha, hoje você representa o patrão, a patroa, né? E você vai ser o representante do movimento sindical. E geralmente nessa negociação, quando as pessoas estavam como patronal, né? Às vezes a postura era pior do que a realidade. A gente se comportava, certo? Para você ver que é inerente assim, ao ser humano assim, tem uma cultura, né? Então você termina assumindo inconscientemente aquela cultura. Inconscientemente, claro que dentro do espaço de gestão que você ocupa, você tem as limitações. Por exemplo, a mesada eu sei, a diretora de uma empresa, mas eu não mandava na empresa. Sabe? Tinha toda uma orientação de negociação, certo? Mas a forma de fazer as tratativas, o relacionamento com os trabalhadores e as trabalhadoras, isso sim, era uma opção nossa e com esse olhar mais humanizado e de relações, né, que pudesse trazer retornos positivos para a empresa. Mas sempre foi líder, sempre teve uma visão de liderança e não de chefia, porque a chefia ela é diferente, né? Ela tem uma visão diferente. Eu acho que o líder também ele consegue apoiar as pessoas, consegue incentivar. É a história da tratativa, da conversa, né? Sempre enxergando ali um meio termo. Eu entendo o lado, eu sou diretora, então eu tenho que atuar pela empresa, mas ao mesmo tempo entender o que é que está sendo pedido pelo trabalhador. Exatamente. São dois pontos bem importantes. Agora sim, meu questionamento. Chegamos na Secretaria da Mulher, né? E aí, de lá para cá, existiram muitos estudos, muitas lutas, e aí eu queria que você falasse sobre isso. Dentro da própria CEPIS ainda, na época, né? Por exemplo, minha militância política também foi muito importante. Se a gente for... qualquer pessoa, não é só em relação à minha vida. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a questão da formação acadêmica, a questão da formação política e a questão profissional, você vai saber que tem esse link dentro da sua vida, qualquer pessoa. Às vezes a gente não percebe. Então, ao mesmo tempo, uma coisa que eu nunca deixei foi a militância partidária. Então, eu estava lá, por exemplo, sendo diretora da CEPISA, mas eu estava lá no partido, sendo da executiva do partido, sabe? Então, eu fui, por exemplo, a única presidenta do Diretório Municipal de Teresina, a única mulher do PT, que assumiu o Diretório Municipal de Teresina. Eu fui da Executiva Estadual, eu fui do Diretório Nacional, eu fui do Coletivo Nacional de Mulheres, né? Então, eu tive a questão da minha militância feminista, minha militância no movimento de mulheres, ela se dá principalmente dentro do partido. Mas ela também vem do movimento sindical, porque a gente, enquanto movimento sindical, a gente já tinha o sindicato e secretaria das mulheres. Então, eu fui da direção da CUT. Inclusive, eu fui da comissão da mulher trabalhadora da CUT. Certo? Da mulher trabalhadora da CUT. Então, assim, essa luta, esse olhar da questão do feminismo, a questão da luta das mulheres, ela é incíntrica, né? Assim, em vários espaços, né? Em algum momento você teve medo de estar nesse patamar, né? Que eu posso dizer o patamar mesmo. De estar no meio sindical, ser do movimento feminista, estar no meio de homens que acabam criticando, ou você teve a ajuda deles? Não, assim, por exemplo, você sabe que a empresa que eu trabalhei, 90% eram homens. Eu fui a única mulher também dentro da empresa, acho que até hoje não tenho, que fui candidata a presidenta do sindicato. E eu lembro, na época, nós éramos 3 chapas, e nossos colegas diziam, Nádia, eu não vou votar em ti porque tu é mulher. Nossa. Meu Deus, eu não acredito. Na década de 80, né? Eu não vou votar em ti porque era uma empresa muito, não só da sua maioria masculina, mas também machista, né? Nós temos uma sociedade machista, né? Sociedade machista.
Assim, eu acho que eu fui muito ousada, né? Quando eu fui para a gestão, eu lembro assim, porque você sai, você quebra um ciclo de governança quando o Lula ganha as eleições e o Hélito ganha as eleições no estado do Piauí. Então você quebra aquele grupo político que vinha há anos, décadas dominando, então de repente é uma quebra. Então, e dentro da empresa ela não era diferente. Por exemplo, a maioria das pessoas que estavam dentro da empresa, naquele momento, vinham desse ciclo político mais conservador, mais de direita, entendeu? Então, quando você chega nesse espaço, e eu era aquela pessoa, né, que era do PT, do movimento sindical, então, desde o início você... E eu mais, assim, medo, eu sempre me recusei a ter medo, sabe? Porque eu acredito que para a gente fazer as coisas acontecer, a gente não pode ter esse medo. Verdade. Então, Tá vendo, Raquel? Não pode ter medo, a gente tem que encarar. É verdade. Agora, tem hora que a gente tem aquela bambeada, né? Mas como ela falou, a gente Mas tem somos que... aprendizes. Mas vai com medo mesmo. Sim, Aquela somos história. aprendizes. É porque aqui, eu já falei em alguns episódios, em todos os episódios a gente aprende um pouquinho. Porque cada entrevistada traz uma experiência pra gente, conta pra gente. E isso é cada vez mais enriquecedor pra nós. Né, Raquel? E aí, a gente aprende. Então, o que você está dizendo pra gente, não ter medo. Serve de E aprendizado. se tiver medo, vai com ele. É sobre. eu não lembro desse medo, não, assim, porque é essa questão, por exemplo, a gente está ali, por exemplo, a gente tinha que fazer greve, a gente tinha que fazer a política. Teve momentos, por exemplo, se você pegar final da década de 70, que eu já era uma adolescente, até a década de 80, a gente tinha um momento muito difícil no Brasil, era uma conjuntura muito difícil, você vinha de um processo de ditadura, Sim. certo? De bipartidarismo, certo? Por exemplo, muita gente voltando, que tinha voltado recentemente do exílio, certo? Construção de novas alternativas políticas, certo? Então, assim, nós somos dessa geração, né? Talvez, por exemplo, uma geração anterior, se você, desse período, por exemplo, eu sou de 63, né? Nasci em 63, então nesse período era bem difícil, talvez. Mas a gente sabe também que muitas mulheres, muitos homens não tiveram medo também, né? Porque para sobreviver tinham que superar o medo, né? Eu acho que essa é a história que a gente aprendeu na caminhada. Tinha que ter coragem. Muito bom. E, assim, você falando dessa questão... das lutas, né, e a questão do envolvimento em relação a ser mulher e o fato de estar na liderança como mulher, isso traz um pouco do que hoje é feito na Secretaria da Mulher. Que ações hoje são feitas para que as mulheres realmente... não foi a batalha que a senhora enfrentou naquela época, né? Porque hoje as coisas estão mais fáceis graças às batalhas enfrentadas anteriormente. Mas hoje ainda existem muitas lutas que são enfrentadas aí pela Secretaria da Mulher. Eu queria que você destacasse alguns projetos, algo que é feito e que tem destaque aí na Secretaria. A gente está aqui, mas teve muitas que vieram antes da gente, né? Assim, muita coisa não mudou. O machismo, certo? Eu acredito que hoje a gente tenha... as pessoas saibam mais sobre o machismo, sobre essa sociedade patriarcal, certo? E então, em si, esse machismo é que impulsiona, principalmente, por exemplo, às vezes, eu digo sempre assim, gente, toda vez, a maioria das vezes, não toda vez, mas a maioria das vezes que a gente vai dar uma entrevista para falar da morte das mulheres. Assim, e com números, né? Às vezes as mulheres se tornam só números. Eu digo que, assim, é muito difícil para a gente. Então, assim, e a gente começa a avançar de falar de outras coisas, falar de autonomia econômica, falar da saúde da mulher, certo? Hoje a gente, por exemplo, aquilo que eu estava conversando informalmente, assim, por exemplo, nós temos várias secretarias. Secretaria de Segurança, Proteção,
Então, lá você tem uma delegacia especializada da mulher, que faz esse atendimento às mulheres, né? E nós temos 15 delegacias especializadas no estado do Piauí, que atende diretamente só mulheres, mas você tem outros espaços que atendem mulheres, homens, crianças, adolescentes, mas você tem essa proteção, né? E hoje você tem, por exemplo, dentro da própria Secretaria da Assistência Social, você tem uma casa-abrigo dentro da Secretaria, né, que faz o abrigamento das mulheres que correm risco de vida. Claro que dentro da assistência social, não só para mulheres, mas outros públicos vulneráveis também. Então, na saúde, você tem da saúde da mulher, por exemplo, hoje o governo tem a carreta da mamografia que anda nos 224 municípios, né, na busca ativa das mulheres para fazer a mamografia. Porque você sabe que esse serviço, ele não existe na maioria dos municípios. Então, o Estado está ali. Chegando até essas mulheres para que elas possam fazer essa mamografia em caso de algum indício de câncer, de mama, principalmente, ela possa ser tratada a tempo, né? Então, isso também é muito importante para a vida das mulheres. Você vê, por exemplo, dentro da Secretaria da Agricultura Familiar, na Secretaria da Agricultura Familiar, você tem vários projetos voltados para as mulheres. Por isso, se você for, eu acho, fazendo uma análise dentro da Secretaria da Agricultura, as mulheres, por exemplo, na feira que teve agora a Agricultura Familiar, 80% dos estandes eram mulheres. Que bom. Certo? Depois a gente tem aqui em Teresina a Casa da Mulher Brasileira. E agora, e dentro desse projeto, a gente dialoga também com a agência de fomento para impulsionar o crédito, né, porque as mulheres têm acesso a esse crédito. E agora nós vamos fazer uma feira, que as mulheres vão expor seus produtos, né, e suas habilidades aprendidas durante essa formação, e também de comercializar esses produtos, né? Então, dentro da própria casa, a gente vai fazer essa feira, né? Dando suporte e apoio para essas mulheres. Porque, muitas vezes, a mulher não sai do ciclo de violência porque ela não tem essa autonomia econômica, ela não tem como sobreviver dentro, por causa da dependência que ela tem em relação ao homem que ela está convivenciando, né? Zenaide, assim, nas redes sociais e em alguns locais, né, houve alguns debates, né, em relação à questão policial, né, você citou sobre isso, e a mulher, né, como hoje tem sido feita, por exemplo, a abordagem a essas mulheres, já que a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, e tem outros pontos agora que recebem essas mulheres. A gente já teve alguns avanços, né? Claro que a gente precisa avançar mais, mas a gente já teve alguns avanços em relação a isso. Mas hoje, como que funciona o atendimento a essa mulher na hora de prestar socorro? Porque antes, né, se falava muito na questão do boletim de ocorrência, né? A mulher chegava na delegacia lá, ia fazer o boletim, aí eram feitas perguntas que não cabiam às situações, por exemplo, situações de violência. Você estava onde? Você estava como? Estava com quem? Com que roupa? Então, assim, perguntas que não cabiam. Hoje, como é que você vê essa realidade? Olha, assim, se a gente for dentro da realidade que a gente vive, a gente já recebeu mais denúncias desse tipo, assim, que a mulher chegava na delegacia, foi mais uma briga, já vem aqui a segunda vez, a terceira vez, volta para casa, vai lá, conversa. A questão, qual é a vestimenta, se a mulher foi assediada sexualmente, por importunação sexual, qual a vestimenta que você está usando, assim, porque você sabe que a violência não é culpa nossa, certo? A roupa não é por causa da roupa, não é por causa do que você fala. Mas, assim, tem um investimento muito grande do Estado hoje. Por exemplo, nós temos vários projetos junto com a Secretaria de Segurança na capacitação desses profissionais. Certo? Hoje nós temos 18 patrulhas Maria da Penha, não só em Teresina, mas em todos os comandos da polícia. Essas patrulhas acompanham as mulheres com medida protetiva. Só aqui em Teresina são mais de 900 mulheres que são acompanhadas por essas patrulhas, que inclusive de se fazer visita na casa, certo? As mulheres têm um contato direto com esses policiais, tem homens também, para que, caso se sinta ameaçada, possa estar entrando em contato. E, por exemplo, e essa qualificação, a secretaria mesmo, nós fizemos a capacitação para policiais civis, militares e bombeiros.
por exemplo, nós fizemos em 3 territórios, que foi Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Guaribas em Picos e Entre Rios em Teresina. E hoje a Secretaria de Segurança, juntamente em parceria com a Secretaria das Mulheres, tem todo um programa de investimento nesses profissionais. Não só para se ter um trabalho mais humanizado, mas também para esses profissionais conhecerem a rede de atendimento às mulheres. Bom, certo? Importante. E não só em Teresina, se avança também para os municípios. Claro que, como eu coloquei anteriormente, o machismo ele é estrutural. Certo? Ele não deixa de existir e as pessoas muitas vezes não se reconhecem dentro desse processo. Mas é um processo, e a gente tem que... a desconstrução, ela é permanente, entendeu? Inclusive com as mulheres em si também, né? A gente tem... Realmente o machismo é muito forte na nossa sociedade e muitas mulheres ainda vivenciam determinadas situações por ainda terem, né, dentro, internalizada na sua mente, algo que foi dito a elas que elas têm que obedecer, ou que elas têm que aguentar, ou algo do tipo. Então, muitas mulheres ainda vivenciam essas realidades e, infelizmente, por exemplo, vivem uma situação de violência e acreditam que tem que aguentar aquilo ali porque foi dito para ela que ela tem que aguentar, sabe? Chega a um ponto do machismo realmente ser sufocante. E aí, hoje a gente vê, infelizmente, casos de mulheres, né, que são mortas, né, são assassinadas, que homens veem até hoje a mulher como posse. Assim, você vê assim, quem não ouviu, quer dizer, ruim com ele, pior ser ele, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, assim, é uma cultura muito forte, né? E, assim, quando você fala da morte das mulheres, o feminicídio, assim, por exemplo, 90% das mulheres não fizeram nenhum boletim de ocorrência. Por que essas mulheres não fizeram boletim de ocorrência? Por medo? Porque não confiam no Estado? Certo? Porque a maioria das mortes também são nos municípios, onde se tem a nossa estrutura de acolhimento, de atendimento, ela não é interiorizada. Muito pouco no interior, você tem toda uma estrutura completa na capital e nas cidades maiores. Então, assim, você imagina, tem também um índice grande de mulheres rurais. Então, a mulher que mora numa comunidade rural, ela sofre a violência, sim, ela vai denunciar. Primeiro, ela tem que sair da sua comunidade rural e ir até o município. Ela denuncia, aí ela volta para o espaço que onde está o trabalho dela e está o trabalho do companheiro dela. Se ela sai de casa, ou ele sai de casa, vai morar ao lado, porque talvez more com o filho, ou com a filha, ou more com a mãe. Então, assim, eu estou colocando uma realidade, mas tem outras realidades das dificuldades que as mulheres têm de denunciar. Então, muitas vezes, e tem muito mais ainda essa cultura. A família, olha, não vou me separar. Eu vejo gente, como o povo diz assim, da classe alta, né? Tem alguns casos assim que a gente ouve de depoimento. Uma pessoa chegou, mas fulana, por que você... o que é que minhas amigas vão achar se eu disser que eu sofro violência? Sabe, muitas vezes a gente pensa que não existe isso, gente, mas existe. Existe vergonha. Vergonha. E é em todas as classes, viu? É em todas as classes, não é só, não, o pessoal que não tem... estudo, pessoal que não tem... Não, em todas as classes existe a vergonha, o medo, sabe? Tem a questão dos filhos, de você estar... não, eu tenho que ficar. Como é que vai ser da vida do meu filho? Como é que eu vou sustentar meu filho? Então, são várias as questões que... E assim, e para isso, por exemplo, eu digo sempre, mas a morte das mulheres, ela é diferenciada em relação às outras mortes. Porque a gente morre pelo simples fato de ser mulher. É verdade. Certo? O jovem, por exemplo, hoje a gente tem um índice altíssimo de jovens, principalmente negros, que morrem, certo? Por falta de políticas públicas, por falta de trabalho, de lazer. Mas a mulher não, ela morre pelo simples fato de ser mulher. É muito forte. É muito forte. E a gente fala isso todo dia, né? Que ser mulher é uma guerra. Todo dia a gente passa por ou um mínimo constrangimento. Eu vi passar por alguma coisa. Eu vi até na internet, um dia desses, estava olhando aqui o Instagram, vi a fala da Anitta, né? Foi questionado para ela, o homem tem que pagar no primeiro encontro? Aquela perguntinha, né, que fazem. Ela disse, tem. Sabe por quê? Porque é tão difícil ser mulher, porque para ser mulher é tão mais
caro, é tão mais custoso, é tão mais complicado. O que custa me levar no restaurante? Tá, não quer me levar no restaurante caro, não pode custar. Me leva no restaurante que você tem costume de me levar, mas paga. Poxa, eu me arrumei, eu gastei para fazer cabelo, gastei para fazer unha, gastei até... Me preocupei com a roupa que eu tenho que usar, porque eu não quero causar uma boa impressão. Então, a mulher já passa por tanta preocupação que custa o homem pagar a conta. Era mais ou menos essa fala dela. Não, eu digo sempre assim, para nós mulheres, as coisas são sempre mais difíceis, né? Por exemplo, a gente, às vezes, eu sou muito espontânea. E às vezes, muitas vezes, pô, Zenai, tu é secretária. Eu digo, mas sou mulher, né? É humana também. Sou humana também. Porque a sociedade, parte da sociedade quer exigir que você, por estar num cargo de poder, num cargo de gestão, elas criam uma imagem que não é real, gente. Nós somos humanas. Sim. Sabe, somos mulheres, a gente sofre. Eu digo, você vê, a discriminação que eu sofro é como qualquer outra mulher sofre, independente de estar nesse espaço. Talvez a discriminação seja até maior de quem não está nesse espaço, entendeu? Porque é um questionamento, desculpa te interromper, mas você falando, é um questionamento até para a gente fazer. Será que as pessoas querem nos ver na situação de poder mais com postura masculina? Porque a postura masculina é mais séria. E aí, quando você assume a sua postura de mulher mais espontânea, mais brincalhona, quer dizer o quê? As pessoas querem te ver com postura séria, postura masculina, e aí já entra também um pouco do machismo. Mas a questão é o seguinte, assim, por exemplo, é isso também que você criou essa cultura. Assim, o homem, é aquela história, o homem tem que estar, o menino tem que estar de azul, a mulher tem que estar de rosa, um com um carrinho, outro com boneca. Eu vou dar um exemplo de uma mulher, né, que foi vitimada no Brasil, que é a Dilma Rousseff, pelo simples fato de ser mulher. Porque se você for ver a história da Dilma, com muitos homens que passaram já na presidência, ela foi muito além, muito mais ética, muito mais rígida nos processos éticos de resultado do que muitos homens, mas a forma como ela foi tratada foi pelo simples fato de ser mulher. Então, assim, se fosse o homem que tivesse no espaço dela, não tinha impactado tanto. Foi a primeira vez que eu vi, inclusive, pessoas manifestando contra a Dilma, utilizando a sexualidade, né? Pegava e colocava os adesivos no carro de gasolina, imagens grotescas, né? Como se fosse ela lá. Porque tem que ridicularizar, né? Exato. Aí já partem para a questão da ridicularização. Exatamente. E a presidenta Dilma foi uma pessoa assim, a primeira vez que eu a vi foi em Porto Alegre. Na época, a gente estava no Fórum Social Mundial e ela era secretária de Energia do governo de Porto Alegre, né? Então, você vê, a mulher que é economista, vê toda aquela história da ditadura, mas ela é economista. Os postos que ela assumiu, os espaços que ela assumiu, não foram espaços culturalmente definidos de mulheres, né? Ela estava nos espaços que muitos homens ocupavam aqueles espaços. Então, mas que a sociedade ela não consegue ter esse olhar. É que nem a gente está num cargo de poder e às vezes não é fácil. Por exemplo, veja, eu estava fazendo uma avaliação, os vários espaços de poder que eu ocupei por causa do meu partido. Eu fui indicada pelo meu partido. Eu não fui indicada por deputado ou por deputada. Quer dizer, é minha história que me faz estar onde eu estou. Certo? E assim, eu vou dizer assim, não é que eu descobri há muito tempo assim, mas de repente eu parei assim, eu assumi, quando eu fui assumir a diretoria administrativa, quando eu assumi a diretoria administrativa da CEPIS, era a maior empresa pública do estado do Piauí. Uma empresa pública do estado do Piauí. Que foi que me indicou lá, meu partido. Depois eu assumi um outro espaço dentro da Secretaria de Planejamento. Quem me colocou lá? Meu partido. E assumi, antes fui coordenadora da Coordenadoria de Mulher e secretária. Quem me indicou para estar nesse espaço? Meu partido. Então, assim, até nisso a gente tem uma diferenciação de estar nesse espaço de poder.
E por que, eu digo assim, o PT me indicou por quê? Porque é uma política que a gente sempre foi do partido, é uma política que a gente sempre defendeu. Então, colocou essa confiança, sabe, nos colocou nesse espaço, e a gente tem que, muita responsabilidade, tem que dar mais retorno, porque foi muita confiança, né? Você vê o partido, o PT, ele tem vários grupos políticos, várias tendências políticas, e todas foram unanimidade meu nome para ocupar a Secretaria das Mulheres. Que bom. Isso quer dizer que a senhora tem uma boa gestão. Faz uma boa gestão. E assim, e não tem, por exemplo, porque a gente sabe também que muitas, por exemplo, você for ver muitas mulheres que estão no espaço de poder, elas estão lá porque o pai foi, o irmão foi, o tio foi, o marido foi, o filho foi, certo? Claro que tem mulheres também que conseguem dar a volta por cima, mas ainda tem muito isso, sabe? É muito difícil a gente chegar nesses espaços de poder, principalmente, por exemplo, vamos ver na política. Hoje nós temos 10 deputados federais, homens. E eu até tenho feito umas provocações. Tá, vamos ver que mais recente agora, em 2024. Tivemos eleições municipais, você votou para prefeito, ou prefeito, e votou para vereador ou vereadora. Mas você que votou em homem, você já viu o histórico desse homem que você votou? O que ele fez para as mulheres? O que ele destinou para as mulheres? Aí vamos pegar dos 10 deputados federais que a gente tem, certo? Qual é o papel dele? Qual é a política que eles fortalecem para as mulheres? Ainda tem que ver que antes de votar você tem que saber qual é a proposta, e depois de eleito, né? Saber se realmente está no papel o que ele falou, né? Se ele vai realmente colocar em prática. Porque se você for ver as últimas eleições, assim, por exemplo, 2022 e agora 2024, se você for pegar o discurso dos homens candidatos, todos eles se olham, porque eles se utilizam das mulheres, das políticas para as mulheres, eles se autodeterminam o grande defensor que vão mudar toda a estrutura da sociedade para as mulheres se eles forem eleitos. Só que quando eles assumem, eles esquecem todo esse discurso de fortalecimento das mulheres. É verdade. Sim, não é bem assim. Eu estou aqui sabendo se está mais ou menos no tempo. Nós estamos no tempo? Muito bem. Certo. A gente falou um pouco da dificuldade, por exemplo, em relação, voltando um pouquinho para a questão da violência, daquela mulher que é do interior. E aí eu queria questionar, né, saber se existem propostas futuras ou então ideias futuras para que o apoio chegue para essas mulheres do interior, para que elas realmente não precisem se deslocar tanto, ou se já existe, por exemplo, algum auxílio, algo que possa ajudar de alguma forma essas mulheres para que elas pelo menos possam custear o deslocamento ou algo do tipo. Existe alguma proposta voltada para isso? E aí depois também a gente fala um pouquinho do trabalho da Casa da Mulher Brasileira, porque você falou, mas é importante que as pessoas conheçam exatamente como lá funciona, né? Olha, primeiro assim, eu quero dizer que eu estou muito feliz, assim, eu não sei o que está acontecendo, mas a maioria desses prefeitos e prefeitas que foram eleitos aí estão tudo procurando a gente para criar a Secretaria Municipal no município. Descentralizando, né? Então, assim, isso é muito importante, porque muitos, por exemplo, a gente, nas análises que a gente faz de feminicídio, ou da própria violência, onde se tem a política do município, isso impacta no resultado, certo? Na questão do número de boletins, na questão da própria violência contra as mulheres, do feminicídio. Então, quando você fortalece a política a nível de município, você fortalece também, você salva a vida das mulheres, digamos assim, né? Então, assim, e nós temos o ônibus Lilás. O ônibus Lilás é um equipamento de enfrentamento à violência. Ele foi também criado, ele foi disponibilizado durante o governo da presidenta Dilma para todos os estados. Foram 2 ônibus e foi uma reivindicação da Marcha das Margaridas. Então, ele está voltado para as comunidades rurais. Certo? A gente tem, assim, faz algumas exceções. Por exemplo, agora, recentemente, a gente, de vez em quando, tem num bairro de Teresina, mas o serviço
do ônibus é voltado só para as comunidades rurais. Isso nós já conseguimos, por exemplo, em 2024 foram mais de 50 municípios que foram contemplados de comunidades rurais, mais de 1.000 mulheres que foram contempladas. Então, chega lá, a gente faz a oficina de enfrentamento à violência e leva outros serviços para essas mulheres rurais. E temos também, hoje, dentro do protocolo, ele mesmo não se cala, um BUT, né, a Maria, que é o Zap que funciona 24 horas. Porque muitas vezes as mulheres, elas não querem denunciar, elas querem ser acolhidas. Então, dentro do Zap, você lá, tem a BUT, que é a Maria, que você... Lá você pode, não, quero só informação, ver a delegacia mais próxima, ou entrar, ou ter um diálogo com a nossa assistente social, com a nossa psicóloga, e a partir dali você vai se fortalecendo. Então tem todo esse serviço. E ele funciona nos 224 municípios, e é 24 horas, né? Então, muitas vezes, a mulher pode estar entrando, que é o 0800 000 1673, a mulher pode estar mandando uma mensagem, e a partir daí ela vai ter todas as orientações para saber como denunciar, se quiser denunciar, quem procurar, onde procurar, quais os serviços que existem no seu município. Então, assim, e tem outros serviços, por exemplo, por isso que a importância da questão dos municípios, como eu coloquei, porque quando o município ele tem um núcleo de política para as mulheres, ele consegue também chegar nessas mulheres que não têm tanta oportunidade de acessar os serviços estaduais. Sai da cegueira e eles passam a ver melhor o que é que acontece, né? O que é que funciona no município ali, né? Justamente. Então, assim, e a gente tem, como eu coloquei, a Secretaria da Agricultura Familiar, que desenvolve vários projetos na área da autonomia, da agricultura, para as mulheres das comunidades rurais. Eu vou comentar aqui um assunto, né, que chega a dar nervoso quando a gente escuta, né? Existe um movimento aí na internet, né, de homens que acreditam que a assistência também deve ser voltada para eles, né? Que se acontece a assistência para a mulher, mas quando acontece com o homem, ninguém sabe, não é visto e nananã. E aí eu queria que você falasse sobre isso e desse a sua explicação em relação a essa situação, porque a gente sabe, como a gente começou a falar de números em relação a números de violência em relação às mulheres, é importante que seja dito, né, apesar de que é bastante visível isso, o fato de o porquê, né, que as políticas são voltadas para as mulheres. Olha, esse é um movimento que cresce, esse movimento Red Pill, né? Para você ter ideia, esses grupos que estão na internet, eles são todos monetarizados, né? Então, você vê que é um movimento que cresce e ele é financiado, as pessoas têm que compreender isso. E nós vemos hoje, por exemplo, nós tivemos um candidato a prefeito, né, em São Paulo, que a companheira dele defende o serviço de lar, certo? A dependência da mulher em relação ao homem, que tem que seguir. Então, assim, e a gente tem uma onda conservadora a nível internacional, não é só no Brasil. A gente vê o próprio resultado das eleições nos Estados Unidos, né? Onde, por exemplo, a gente retoma um presidente que tem todo esse olhar discriminatório em relação às mulheres. E que fortalece ainda essa luta, como é que se diz, essa política de ódio às mulheres. A gente teve recentemente também no país, né, por exemplo, esse incentivo ao ódio. E quando você incentiva o ódio vai principalmente para as mulheres. Então, você tem muitos movimentos, por exemplo, olha o nosso desafio. São movimentos que crescem, certo? Que têm apoio financeiro para poder se fortalecer, certo? E tenta desqualificar todo, não só, por exemplo, você dá o exemplo da Maria da Penha. A Maria da Penha hoje ela está sob proteção do Estado, porque ela foi, você sabe que nós temos a Lei Maria da Penha, porque a OAE, né, ela foi denunciada a nível internacional, mas hoje se chega a dizer que a lei, que tudo foi conversa dela. Olha onde nós chegamos. E começa-se a ameaçar não ela, mas toda a família dela. Então ela volta a ter, depois de todo o sofrimento que ela teve, ter a proteção do Estado. Então, para você ver a que ponto nós chegamos. É um retrocesso. Eu digo sempre, às vezes, assim, eu estou numa secretaria, no espaço de poder. Muitas vezes a gente tem que estar na imprensa, a gente sempre, aqui nós estamos fazendo um diálogo. Quantos homens que têm ódio às mulheres estão nos assistindo? Sim.
certo? O que esses homens podem fazer com a gente se nos encontrar? Certo? Então, assim, nós mulheres estamos suscetíveis a esse tipo de situação, porque cresce, sim, o conservadorismo, entendeu? E, por exemplo, o retrocesso que a gente teve nesses 4 anos do governo anterior, ele se reflete ainda hoje, e a gente estava avançando, parou e retrocedeu. Agora, a gente tem que retomar e avançar. Verdade. Eu queria tocar num ponto aqui, eu vou dar até um spoiler, porque é um assunto que a gente vai abordar na próxima temporada do Papo Feminino, vem em 2025, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse crescimento aqui no Piauí da mulher empreendedora. Né? Eu queria saber se a secretaria também está trabalhando nisso daí, se tem alguma vertente, alguma coisa que a gente pode abordar. Assim, nós temos um dado, assim, que eu acho que é super importante, também 49% das chefes de família no estado do Piauí são mulheres, né? Então, assim, essa é a pesquisa que houve, esse número cresce, tem estados que mais de 50% das chefes de família são mulheres. Então, a gente vê o avanço das mulheres no mercado de trabalho. Mas, ao tempo que você vê o avanço das mulheres no mercado de trabalho, a gente sabe também, por exemplo, que as mulheres ganham menos do que os homens no mesmo espaço, fazendo o mesmo serviço, principalmente as mulheres negras. As mulheres negras. Esse índice do Piauí, ele cai um pouco em relação à média nacional, certo? Nós temos, assim, o próprio estado, por exemplo, eu acho que nós sempre tivemos políticas voltadas nesses últimos 20 anos para a área do desenvolvimento econômico do estado do Piauí, claro, de forma sustentável, mas com esse olhar, dando oportunidade não só aos homens, mas às mulheres também. Então, por exemplo, hoje você encontra várias associações de mulheres de negócio. A gente tem algum diálogo com essas associações, inclusive a gente impulsiona a qualificação dessas mulheres, o acesso ao crédito, porque eu coloquei anteriormente, a autonomia econômica, para protagonizar essas mulheres, é muito importante que a gente avance, certo? Por exemplo, o Piauí também é um dos estados que tem um maior número de mulheres em cargos de gerência, né, de uma forma mais geral. Por exemplo, o nosso governador hoje, nós temos 30% de mulheres enquanto secretárias, aliás, nos cargos de primeiro escalão. Mas claro que a gente quer chegar em 50%, sim, como acontece no México, acontece no Canadá, em outros estados, né, ou em outros países. Mas nós já estamos seguindo exemplos, né? Tá sendo interessante. Seguindo vários exemplos. Olha. Importante a gente falar sobre isso, né? Eu queria saber, Zenaide, se existe algum... Falta quanto tempo? Quanto tempo, olha? Algum desejo futuro, assim, o que é que você almeja para o futuro, à frente da pasta, ou não, né? Mas para o futuro das mulheres, ou o que você almeja ver no futuro na nossa sociedade? Olha, assim, nós temos a campanha Elas Vivem Feminicídio Zero. Feminicídio zero? Feminicídio zero é uma forma de você sensibilizar a sociedade da importância de fazer o enfrentamento à violência contra as mulheres. Claro que o feminicídio, ele não se dá só no Piauí, só no Brasil, está a nível internacional. Hoje tem algum país que não tem feminicídio? Não tem. Não tem feminicídio zero em nenhum país. Claro que tem alguns países que tem menos, as mulheres morrem menos pelo simples fato de serem mulheres, mas esse é um processo de construção, não é de um dia para outro. É de formiguinha mesmo. De formiguinha mesmo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente ainda precisa das delegacias especializadas da mulher. Não precisa de delegacias para denunciar. Claro que a gente sonha que um dia a gente não precisa mais disso. De espaço para denunciar a violência, né? Que a gente possa andar tranquilamente na rua sem correr o risco de ser morta ou ser agredida pelo simples fato de ser mulher.
A gente tem construído algumas estruturas, nós temos a Casa da Mulher Brasileira aqui em Teresina, estamos construindo outra Casa da Mulher Brasileira em Parnaíba, né? Eu acredito que até março de 2026 a gente entrega essa Casa da Mulher Brasileira e temos investido muito na questão dos centros de referência da mulher, porque muitas vezes a mulher quer fazer, como eu coloquei, esse acolhimento, ser escutada e para poder se fortalecer e dar continuidade à vida dela. Eu quero, por exemplo, eu estava um tempo fora. Quando eu retomei para o Piauí, eu tinha como objetivo assim, não, eu vou voltar para o Piauí, eu quero ser uma militante de poder contribuir com as mulheres. Independente de estar em cargo ou não. E voltando para o Piauí, eu tive várias missões, não só dentro do governo, mas também dentro do meu partido, de estar assumindo alguns espaços, né? Eu acredito muito na renovação, certo? Não que a gente deixe de contribuir, mas eu acredito que a gente tem que incentivar outras mulheres a conquistar esses espaços que a gente tem conquistado, que a gente tem participado, né? Então, assim, meu sonho é assim, o que eu quero, não para mim, mas para as pessoas, é que a gente consiga avançar nesse sonho de ser mulher, de viver com tranquilidade e que a gente possa realmente ter o respeito da sociedade e ter as nossas construções valorizadas e avançar nessas construções, né? Muito bom. Acho que a gente encerrou, né? É porque tem muita coisa. Eu sempre faço essa cara pra Raquel, porque a gente aprende tanto que a gente vai ouvindo e a gente fica assim, ó. E eu percebo que tem alguns episódios que eu fico em silêncio porque eu estou aprendendo. Com licença. Pode aprender, fica à vontade. Também tô. Vamos lá. Então é isso. A gente vai encerrar. Infelizmente, é isso, a gente agradece, infelizmente, a gente está acabando o programa. Muito obrigada. Mas a gente agradece. Eu que agradeço, eu só queria falar uma coisinha assim, sabe, assim, pra gente ser, eu digo sempre, ser secretária das mulheres é também ser uma militante, assim, a gente tem que amar muito para poder desempenhar bem esse papel. Muito bom, muito bom. E eu agradeço também pelo fato de, eu já até falei isso para ela foi super acessível, né, conversou, falou, na hora que eu falei com ela, ela já me respondeu, veio aqui falar com a gente e foi uma conversa ótima. Adoramos. Muito obrigada pela sua participação. Grata também. A senhora quer deixar o @, da secretaria ou o seu, para que as pessoas possam ter o contato? @sempre, SEMPI Mulheres, né? Que é tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Então a gente está aí, nas nossas páginas está lá as campanhas que a gente faz, os projetos que a gente desenvolve. Então, você quiser interagir com a gente, está lá para escutar, para pegar informação, a gente está sempre disponível junto à Secretaria das Mulheres. Eu acabei esquecendo, né? Eu falei que eu queria falar um pouco do trabalho da Casa da Mulher Brasileira, mas quem estiver em casa acompanhando, pode entrar aí na rede social, vai ver lá o trabalho que é desenvolvido na casa, que é fantástico. Para quem não conhece o trabalho que está sendo feito, vai lá dar uma olhadinha, ver o que é que está sendo feito aqui no nosso estado, para a melhoria aí da vida das mulheres. E é isso. Nathalie Araújo, Raquel Sampaio na apresentação, temos o Madioli Moreira como nosso diretor, Vitória Ribeiro, que hoje não está aqui, mas é nossa auxiliar de produção. Cheiro para você, Vitória. E também temos o Guto Abreu, nosso design de mídias, toda essa nossa equipe, né, fazendo o Papo Feminino para você que está em casa acompanhando. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os nossos episódios, é sempre muito importante pra gente e pra você também que tá em casa acompanhando, para que a gente possa produzir mais. @Papo Feminino THE. E é isso. Beijos até o próximo. Vocês. E até tchau, lá. tchau. Tchau, tchau.